O Supremo Tribunal Federal voltou ontem a discutir a validade da prisão após a condenação em segunda instância. Divididos, os ministros finalmente tomaram uma decisão. Quem traz os detalhes pra gente é o repórter Afonso Marangoni. Após o Supremo Tribunal Federal derrubar a prisão de condenados em segunda instância, a defesa do ex-presidente Lula vai apresentar hoje um pedido de soltura imediata do petista. Por 6-5, os ministros mudaram o entendimento que vigorava desde 2016 de que o cumprimento antecipado da pena não viola a presunção de inocência. Agora, a prisão deverá ocorrer somente após o chamado trânsito em julgado, que é quando não há mais possibilidade de se recorrer da decisão. O Supremo começou a julgar a prisão após condenação em segunda instância no dia 17 de outubro. A ministra Carmen Lúcia foi a primeira a votar nesta quinta-feira e destacou que é mínimo o percentual de mudanças em condenações confirmadas na segunda instância. Não seria razoável partir de uma presunção de que uma sentença confirmada por um tribunal, por um órgão colegiado, também fosse desacertada. Qualquer magistrado de segundo, terceiro ou quarto grau de jurisdição sabe que é mínimo percentual de reformas em decisões condenatórias. O ministro Gilmar Mendes disse que o caso Lula contaminou o debate. Nós discutimos muito essa questão da segunda instância, tendo como pano de fundo o caso Lula. E o caso Lula, de alguma forma, contaminou todo esse debate, tendo em vista essa politização. E isso acabou não sendo bom para um debate racional. Este caso Lula é um caso para estudo, porque, de fato, mostrou como o sistema funciona mal. O decano, o ministro Celso de Mello, afirmou que os julgamentos da Corte não podem ser influenciados por juízos paralelos da opinião pública. Esse julgamento refere-se ao exame de um direito fundamental, que traduz relevantíssima conquista histórica da cidadania em face do Estado, sempre combatido esse direito fundamental por regimes despóticos e contestado por mentes autoritárias. Com o voto de Celso de Mello, o placar estava em 5-5. Quem desempatou, formando maioria para derrubar a possibilidade de execução provisória da pena, foi o presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli. Voto pela procedência das ações diretas de constitucionalidade. Toffoli também falou sobre uma possível soltura do ex-presidente Lula. Então não é esse Supremo Tribunal Federal que estará decidindo a eventual. Própria Força Tarefa de Curitiba assim já requereu a juíza local que, em razão de uma decisão anterior do Supremo que proibiu a transferência, encaminhou o pedido para cá, que chegou ao ministro Luiz Edson Fachin. Mas é um pedido do Ministério Público, que ele saia do regime fechado. Logo após a sessão, Toffoli disse que o Congresso Nacional tem autonomia para alterar o marco para o início da execução da pena, desde que respeitada a presunção de inocência. E eu deixei bem claro no meu voto, que foi o último voto no sentido da procedência, que o Parlamento pode alterar esse dispositivo. Essa é a posição, então o Parlamento tem autonomia para dizer esse momento de eventual prisão em razão de condenação. O presidente do Supremo afirmou que não haverá liberação automática de presos em segunda instância e que cada juiz deve analisar cada caso, podendo decretar a preventiva e manter o réu preso se os requisitos forem atendidos. O ex-ministro da Justiça do governo Dilma Rousseff, José Eduardo Cardoso, acompanhou a sessão e disse que os advogados com clientes presos em segunda instância agora vão tomar as medidas cabíveis. As defesas vão ter que solicitar e os tribunais, diante da falta de pressupostos para manter a prisão, determinarão a soltura. Agora, se houver algum caso em que é possível ter prisão preventiva, coisa assim, então o Ministério Público pedirá a manutenção na prisão e, evidentemente, se a pessoa está presa sem que existam condições para a prisão preventiva e essa decisão atinge a sua situação, a meu ver, tem que ser praticamente imediata. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, cerca de 5.000 presos podem ser beneficiados pela mudança de entendimento do Supremo. Entre eles estão, além de
Lula, o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, e o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Os advogados de Lula disseram que o novo entendimento da Corte reforça que o ex-presidente está preso há 579 dias, injustamente e de forma incompatível com a lei. Em nota, a Força-Tarefa da Lava Jato no Paraná afirmou que a decisão do Supremo deve ser respeitada, mas como todo ato judicial, pode ser objeto de debate e discussão. Segundo os procuradores, a decisão de reversão da possibilidade de prisão em segunda instância está em dissonância com o sentimento de repúdio à impunidade e com o combate à corrupção, prioridades do país. Tá aí, vamos lá, Vini. Após o Supremo... Vamos lá, Vini. Vamos lá. Como é que fica a situação do Lula nesse caso específico? Porque é o que chama a atenção, né? O nome que vem é o nome do Lula, né? Frente a essa decisão do STF. É como o ministro Gilmar Mendes falou, né? Tem esse pano de fundo aí da prisão do ex-presidente Lula, apesar dele falar que eles não estavam julgando com relação a apenas a situação do Lula, mas é o caso que acaba mobilizando aí todo o país. Então... É o seguinte, Edgar, a defesa do Lula ontem já emitiu uma nota dizendo que a partir de hoje já vai entrar com este pedido de uma soltura imediata, porém este benefício agora dado pelo STF não é um benefício automático. Então ele vai ter que ser analisado aí, os pedidos de defesa serão analisados pelos juízes de execução penal. No caso do ex-presidente Lula, deve ficar a cargo da juíza Carolina Lebos, né, da 14ª Vara Federal de Curitiba, que toma várias decisões com relação aí aos condenados da Lava Jato e também especificamente do ex-presidente Lula. Então ela deve analisar, não tem um prazo para ser respondido e tem essa possibilidade também, né, Edgar, da medida cautelar, que é propor ali uma prisão preventiva, caso este condenado tenha ali, por exemplo, uma ameaça à ordem pública, e tem que ver se isso é uma questão do Lula ou não. Caso Lula seja solto, ele pode se candidatar? Ele pode se eleger? Não. Porque ele ainda está enquadrado na lei da ficha limpa. Sim. Por isso que os advogados do Lula ainda querem que o STF julgue também os pedidos de habeas corpus relacionados à suspeição do juiz, juiz Sérgio Moro. E a anulação, né, do para processo, que represente ali uma nulidade. Do processo. Aí sim ele poderia se candidatar. Em o Lula saindo da cadeia, Edgar, aí algumas informações que a gente traz aqui de alguns analistas políticos. Por exemplo, a nossa companheira de casa aqui, a Vera Magalhães, trouxe a informação durante o Jornal da Manhã que o Lula está armando já uma caravana pelo país para poder aí fazer uma espécie de mártire de preso político, né? Ele quer se colocar como mártire de preso político e para isso ele vai rodar pelo país. Ele deve fazer um primeiro pronunciamento ali na sede da Polícia Federal, até como uma forma de agradecimento a todas as pessoas que ficaram em vigília durante todo esse tempo, que acordavam e davam bom dia, presidente Lula, né? Aquela coisa toda. Depois deve vir aqui para São Bernardo, onde ele tem residência, mais para fazer um depoimento lá na sede do Sindicato dos Metalúrgicos, onde foi o palco daquele último discurso dele também, antes de ser preso, e aí sim ele deve rodar o país e deve também ir para fora do país para conversar com aliados que manifestaram apoio a ele e condenaram também a sua prisão. E o jornal o Globo diz que 2 pontos vão marcar esta caravana política do Lula pelo país, Edgar. Ele não pretende se aproximar do centro, então será um Lula que vai ir mais à esquerda do que ele já era, e ele também não fará campanha para derrubar Bolsonaro. Não terá no discurso dele algo para pedir, por exemplo, o impeachment do Bolsonaro, para enfraquecer o governo. Ele vai focar mais nessa retomada do próprio nome, na retomada do próprio partido, no fortalecimento da oposição. Então, é mais ou menos isso que a gente pode esperar caso o ex-presidente Lula seja solto. Paulinha, como é que foi a repercussão aí nas
redes sociais, né? Teve muita gente falando sobre isso, foi um assunto aí que foi pros trending topics, né? Não, hoje de manhã, Ed, a tag número 1 era STF Escritório do Crime. Era a hashtag mais comentada essa manhã aqui no Brasil. Separei alguns comentários de personalidades ali no Twitter. Então, a presidente nacional do PT, a Gleisi Hoffmann, escreveu o seguinte, ó: STF hoje fortaleceu a democracia e a Constituição, ameaçadas pelo governo de extrema-direita. Também reconheceu, depois de 1 ano e 7 meses, que Lula ficou preso ilegalmente. A crueldade termina aqui. Seguiremos lutando pela justiça, que é a anulação da sentença de Moro. A verdade vencerá. A Gleisi também retuitou o post do Fernando Haddad, que dizia o seguinte: o STF já declarou que 1. A condução coercitiva de Lula foi ilegal. 2. O vazamento das conversas com Dilma foi ilegal. 3. O impedimento de que Lula tomasse posse como ministro foi manipulado. Falta declarar 4. A suspeição de Moro por parcialidade. Aí a gente teve também um post que repercutiu bastante, que foi da socióloga Rosângela da Silva, que é a namorada do Lula, que também usou o Twitter para se manifestar. Ela escreveu: amanhã eu vou te buscar, me espera. Hashtag o nosso amor vencerá. Robótico. A gente teve também o jurista Modesto Carvalhosa criticando. Ele disse o seguinte: julgamento do STF ontem, festa nos presídios, festa no reino da corrupção, ruas do Brasil amanhã, povo nas ruas para exigir justiça de verdade. PEC número 5 já. O MBL também comentou a decisão, escreveu o seguinte: acabou, Toffoli votou e o STF decidiu acabar com a prisão após segunda instância. Brace yourselves, que é uma expressão como que diz preparem-se. E depois eles retuitaram opiniões de gente ligada ao movimento, como o Rubinho Nunes, que é o coordenador nacional do MBL, que disse: o STF acaba de enterrar a moralidade, o ordenamento jurídico e a Lava Jato. O crime venceu. Da voz do advogado do PT, Toffoli, saiu o voto que abre a cela de milhares de presidiários, solta Lula e sepulta o Brasil. O filho do presidente, Eduardo Bolsonaro, também fez um post. Ele disse: soltam bandidos e desarmam o cidadão, pobre do brasileiro. E é isso aí, Edgar, continua repercutindo, as pessoas dando ali as suas opiniões nessa manhã agitada na internet. Olha, a Paulinha e o Adriles trouxe esses destaques pra gente do Twitter, dessa repercussão aí. Teve um post, né, que você fez também, né, no microblog ali, falando a respeito da derrubada da prisão. Você diz que a derrubada da prisão em segunda instância é a derrubada de um Brasil que tentava se reerguer. Você acha que é isso mesmo? Se simplifica numa frase como essa, uma situação complexa como é essa discussão que vimos ontem no STF? Porque tem essas nuances da lei, tem um embasamento jurídico dos dois lados ali, né, que as pessoas consideram legítimo tanto uma decisão quanto a outra. Quer dizer, o que você diz a respeito? Essa é uma falsa, absolutamente falsa complexidade. Essa é uma coisa muito simples. Existe uma oligarquia de interesse no Brasil há séculos que foi absolutamente reconquistada ontem. No meu Twitter, para dar um lead, para ensinar a Rede Globo a fazer matéria com o lead certo, é o seguinte: a derrubada da prisão em segunda instância é a derrubada de um Brasil que tentava se reerguer. É o levante de forças de uma elite podre que se recusa a morrer e perder seus privilégios. O STF hoje cuspiu na cara de um Brasil que tenta não ser morto pelas próprias instituições. Eu acho que é simples assim, Edgar. Existe uma falsa complexidade nessa discussão supostamente sobre jurisprudência. Existe uma tradição de abuso de poder óbvia, estrutural, em todos os poderes por séculos no Brasil. Inclusive nas instituições, algumas instituições que se autoproclamam como salvaguardas do Estado brasileiro. Ontem, o STF, mais uma vez, conspurcou a si mesmo como instituição no exercício de extrema hipocrisia, como é o caso de Gilmar Mendes, que eu vou comentar daqui a pouco, ou tara com garantismo, como é o caso do Celso de Mello, que é bem intencionado, mas completamente equivocado em suas percepções, por causa de um preciosismo de linguagem. O STF ontem, meus caros, enterrou as garantias mínimas de punição de uma elite corrupta que desmanda nos países. Porque é o seguinte: não é só o Lula, embora ele seja o principal elemento dessa história toda. A queda da segunda instância, ela significa uma potencial soltura de milhares de criminosos, corruptos, assassinos, estupradores, traficantes, mas mais, muito mais. A queda da segunda instância é a apoteose de um tipo de impunidade para quem tem recursos de pagar advogados
ao infinito. A queda de segunda instância é a queda infinita dos pobres nesse país, entendeu? Criminosos ou falsamente julgados, porque pobre não tem recurso para pagar advogado até quarta instância. Isso é muito simples das pessoas entenderem. Só quem tem grana e poder adia durante 20 anos um julgamento. Ela não incide, a queda de segunda instância, não incide em nada na ampla defesa para os pobres. O pobre vive sendo preso em caráter preventivo, em flagrante, antes mesmo da primeira instância, antes mesmo de qualquer julgamento sumário, e não tem a recorrer a não ser a advocacia pública, que por óbvio é menos competente que um bom advogado. Não é absolutamente um mérito de jurisprudência, porque essa questão já foi e voltou várias vezes nos últimos anos ao sabor das circunstâncias e interesses, escusos ou não, de alguns juízes. A última foi 2016, isso, 2016. Né? Aí eu vou entrar exatamente nessa questão. É hipocrisia dizer que foi apenas o interesse de um debate sobre jurisprudência, porque o senhor Gilmar já havia oportunamente se colocado a favor da prisão em segunda instância. O voto dele hoje é fundamentado em absoluto ressentimento em relação à potencial prisão de amigos, réus, como o senhor Aécio Neves e o senhor Michel Temer, e a tantos réus ou parentes com quem mantinha as relações próximas, alguns inclusive soltos por ele mesmo. Instinto de classe, que é o que moveu o voto de Gilmar Mendes, basicamente. Não por acaso o voto de Minerva, que foi o dele, o sexto voto, que mudou, né? Foi referendado por ataques permanentes ao que ele considera os abusos da Lava Jato, que atacava exatamente esse instinto de autopreservação de uma elite podre que conspurca o país. De uma espécie corrupta e que colocou pela primeira vez a Lava Jato, eu estou falando agora, na história, altos corruptos na cadeia. Esse é um caso que todas as esferas de poder, e aqui eu vou falar mais uma vez do presidente também, para além do STF, que é o principal artífice dessa culpa, tem uma parcela de culpa. O silêncio do próprio presidente Bolsonaro até agora, que dizem estar escorado num suposto acordão com Toffoli para alívio dos processos do seu filho Flávio, também preocupa. Afinal de contas, ainda que ele não precise atacar diretamente o STF ou criar uma crise institucional, ele foi eleito exatamente por esse combate inclemente à corrupção, e a gente espera uma palavra dela. E sobretudo, não só, mas também sobretudo, a oposição e pessoas comemorando de maneira patética a decisão do STF em nome da soltura do Lula. Lula, a quem dizem ser um símbolo dos mais pobres, dos mais oprimidos, comemorando uma decisão espúria que garante impunidade para ricos, poderosos. E essas pessoas dizem que Lula representa os pobres e oprimidos. São esses os primeiros absolutamente ceifados por essa decisão espúria do STF. É mais que hipocrisia esse tipo de comemoração por um Lula livre. É idiopatia. É cegueira voluntária que assassina os próprios ideais do ideopata. A única chance agora, Edgar, é o povo nas ruas. É o povo nas ruas brigando por uma PEC que altere o texto da Constituição. Sim. Vai ser difícil, porque até me fugiu o nome dele, o presidente da Câmara, o Fofito lá. Rodrigo Maia. Não, Fofito sou eu. Ele disse que não quer se meter junto com o STF, e eu sei, aqui eu sei, vou te falar uma coisa, de gente da própria direita que tem medo de ir nas ruas, para não melindrar o Flávio, ou por uma suposta chilenização do país, porque acho que o Foro de São Paulo vai invadir. Basófia. Essa é uma pauta suprapartidária. Ela não é do Bolsonaro, não é da direita, não é da esquerda. A pauta de segunda instância suprapartidária diz respeito à impunidade histórica nesse país. Deveria unir o país. A impunidade assola o país há muito tempo. A Lava Jato tentou acabar com isso e eles estão voltando em tudo. O Adriles, o Toffoli, ao sair do plenário, né, do STF ontem, fez essa afirmação com relação a estar agora, essa possibilidade de estar no Congresso através da legislação, dos legisladores que lá estão, essa implementação através de PEC, através dos trâmites e do mecanismo natural das coisas. Você acha que isso pode caminhar a partir do que está sendo decidido agora? Você acha que pode haver, através dessa sugestão que você faz, das pessoas reivindicando, acompanhando ali as pessoas em que votaram, você acha que isso pode ser implementado a partir do que temos decidido desde ontem no STF? E só uma parte bem rápida, os advogados do Lula acabam de chegar na superintendência da PF em Curitiba. Que bonitinho. Olha, isso só deve ser implementado se houver gritaria nas ruas. Isso não vai mudar em forma alguma. Essa conversa é tudo hipocrisia. O Congresso pode
pode mudar. Aí o Rodrigo Maia diz que não vai entrar em conflito com o poder. Não é conflito, é tarefa dele, é tarefa do Congresso legislar, principalmente numa causa tão importante, tão fundamental, que divide os juristas, mas endossa todos os brasileiros, entendeu? Então é um jogando pro outro. Se não houver mobilização popular, nada vai sair do lugar. As instituições só funcionam, a democracia necessita de mobilizações populares. Vamos lá.